Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Você que tem sua Bíblia, abre ela. Se você não tem, fique à vontade para acompanhar também aqui na projeção. Diz assim o texto sagrado: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa vida em Cristo é uma nova vida, somos novas criaturas em Cristo. Há uma nova vida, uma velha vida que já se passou. Paulo está dizendo, tudo se fez novo. E a gente vai perceber essa mudança na vida de Pedro, como a vida de Pedro foi transformada, como a vida de Pedro foi mudada. Levante as mãos, levante a palavra de Deus. Vamos pedir para Deus nos preparar para ouvir a sua palavra aqui nesta noite. Meu Deus e meu Pai, aqui está a tua preciosa palavra. Prepara-nos, meu Deus, para receber, Senhor. Prepara-nos, meu Deus, para entender. Prepara-nos, meu Deus, para viver a tua palavra. Queremos ser edificados, Senhor, e consequentemente transformados pela tua palavra, Senhor. Edifica a tua igreja na verdade, ó Deus, em nome de Jesus. Nos molda aqui hoje naquilo que precisamos ser moldados, transforma-nos naquilo que precisamos ser transformados, ainda que frágil que somos, ó Pai, ainda que limitados que somos, permita-nos aqui agora, Deus, receber de Ti a compreensão, o entendimento, a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. E amém, Jesus. Se assenta, por favor, meus irmãos, e aproveita para aplaudir a Jesus com alegria. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está falando, meus irmãos, sobre a regeneração, a nova vida que há em Cristo Jesus, a nova vida que existe em Jesus. Uma nova vida que o homem não pode adquirir sozinho. A nova vida que apenas o Espírito de Deus gera no homem, nos transformando então agora em novas criaturas, ao ponto que podemos ser também chamados filhos de Deus. É importante a gente destacar aqui nesta noite que o Espírito Santo de Deus transforma o caráter do crente, que a ele se entrega incondicionalmente. O Espírito de Deus é o responsável por essa transformação na nossa vida. Mas antes que alguém pense que a gente não tem responsabilidade nesse processo, porque alguém vai dizer, então se é o Espírito Santo quem faz a obra, então basta ficar de braços cruzados e tudo vai acontecer na minha vida. Na verdade, vale a pena a gente destacar que esta obra acontece à medida que nós se entregamos ao Senhor. E claro que isso não é nada fácil para a gente, né? Se entregar ao Senhor representa renunciar ao nosso eu, representa entregar-nos a nós mesmos, abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos projetos, né? Muitas vezes, para viver o propósito, o projeto de Deus na nossa vida. A partir desta entrega, então, o Espírito Santo de Deus começa a agir de uma forma especial na nossa vida. Deixamos de ser então como andávamos errantemente, deixamos de ser como nós éramos antes de conhecer a Deus, deixamos de ser aquelas criaturas abomináveis diante de Deus, que viviam para o pecado, que viviam em satisfação ao pecado, mas agora terão o seu prazer no Senhor, terão a sua alegria no Senhor. Temos 3 objetivos na aula de hoje. Primeiro é explicar a mudança do nome de Simão para Pedro.
Segundo, descrever o chamado e restauração de Pedro, como isto se sucedeu. E por fim, reconhecer que Jesus vocaciona os homens a despeito de suas falhas, ou seja, apesar de falhos que somos, nós somos chamados por Deus para os seus maravilhosos propósitos. Eu quero fazer a leitura bíblica em classe com os meus irmãos, que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, e vamos ler alguns versículos salteados, versículo 3, 4, 18, 19, 22 e também o 23. Bendito seja que, segundo a sua grande misericórdia, destaca isso, grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Pedro está falando da ação de Cristo em nós. Pela sua misericórdia, o Senhor nos gerou novamente, isto é, a regeneração, onde temos uma viva esperança que o homem sem Deus não tem. Nós temos agora, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então só foi possível termos a nova vida a partir da ressurreição de Jesus. Versículo 4: para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Pedro agora está dizendo que nesta nova esperança que existe em nós, sabe-se que há uma herança que não se pode corromper, não se pode perder, não se pode se deteriorar de maneira alguma, não sofre agravos pelo tempo ou pelas pessoas, mas está nos céus, incontaminável, nos aguardando. Versículo 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, e por tradição recebestes os vossos pais, mas com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Paulo está dizendo como foi então que essa regeneração aconteceu. O ponto de partida foi o preço pago por Jesus Cristo, e Paulo destaca aqui, não foi um preço qualquer, que aos olhos de qualquer pessoa, naquela época como hoje, parecia um grande valor. Falar de ouro, falar de prata, ou falar de grandes porções em dinheiro. Mas Pedro está dizendo, tudo isso é muito pouco, tudo isso é muito pequeno, perto do valor pelo qual vocês foram comprados. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Vocês estavam em uma velha vida corruptível, uma vida de contaminação, uma vida de pecado, mas o sangue de Cristo comprou vocês, adquiriu vocês. Versículo 22: a obra de Cristo continua em nossa vida. Versículo 22: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Pedro está dizendo que agora purificado nós somos capazes a obedecer à verdade, aquilo que nós não faríamos antes de ser comprados por Jesus, antes de nascer de novo por Jesus. Agora podemos obedecer, agora somos filhos da obediência e temos um amor que não é fingido, mas é um amor que vem do coração puro. Versículo 23: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Paulo está dizendo que a palavra de Deus foi a semente que plantou-se em nós e que gerou em nós todo este processo, como se a palavra de Deus fosse o elemento responsável por desencadear toda esta revelação na nossa vida.
a revelação do sangue de Jesus, a revelação da nova vida em Jesus, a revelação de tudo que Jesus fez por nós para hoje desfrutarmos da nova vida. E isso que Pedro está falando é maravilhoso, porque em outros momentos nós vemos a Bíblia falar sobre semente. A Bíblia nos fala da parábola do semeador, nos fala dos diferentes solos onde a semente caiu e os diferentes resultados, onde na terra boa houve-se a frutificação, na terra boa houve resultado. O Senhor Jesus destaca isso. Nos 3 primeiros locais não teve sucesso, uma no meio do caminho, outra no meio dos espinhos, outra nos pedregais, mas a que caiu em terra boa teve bom resultado. E Pedro está dizendo, há uma igreja que eles são uma terra boa, porque receberam a semente e agora foram gerados novamente com Cristo e para Cristo. Nesta noite podemos louvar a Deus, porque esta semente fez muito resultado na nossa vida. Esta semente produziu em nós. Ainda na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, deixando pois toda malícia, todo engano, infringimento, invejas e todas as murmurações. Puxa, pastor, a parte do engano e da malícia é fácil, mas deixar a parte da murmuração é mais difícil, né? Versículo 2: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Uma vez gerados, uma vez transformados, Pedro está explicando isso, podemos sintetizar isso, que fomos comprados por Cristo. Ao ser comprados por Ele, temos então a bênção da nova vida. A partir que conhecemos a palavra de Deus, então a gente, ao receber esta palavra em terra boa dos nossos corações, então conhecemos todas essas verdades e recebemos todas essas bênçãos. E Pedro diz: não para por aí, não fica por aí não é só receber Jesus e está tudo terminado na vida de vocês. No capítulo 2, Pedro está falando da caminhada de crescimento da igreja, da continuidade de progresso da igreja, dizendo que ainda eles viveriam a parte do mundo, no versículo 1, deixando malícia, engano, fingimento, inveja, murmurações, e agora buscariam o leite puro, o leite racional, não falsificado, para que eles pudessem então crescer na sua fé. Aqui nesta noite eu me dirijo a uma igreja que já foi salva por Cristo, a um povo que tem o seu nome no livro da vida, a um povo que aguarda a volta de Cristo para estar eternamente com Ele. Mas é importante que esta igreja entenda também que nesta nossa caminhada existe um progresso, existe um crescimento. Como Pedro falava, era para uma igreja. Não podemos nos estagnar na fé, mas precisamos a cada dia progredir em conhecimento de Deus, em conhecimento das Escrituras. Este é o leite racional do qual Pedro se refere, leite não fingido, sim, mas a pura palavra de Deus com toda a sua essência. Quem ama a palavra de Deus, glorifique a palavra de Deus. E aqui a gente começa então o nosso assunto, e isso é importante a gente destacar, como fizemos, porque tudo que Pedro escreveu ali, meus irmãos, na verdade é a experiência da vida dele, é o que ele viu o Senhor fazer na vida dele. Pedro não está falando apenas em teoria, Pedro não está falando apenas em tese, Pedro não está vislumbrando uma possibilidade, não. Pedro viveu isso. Pedro viu a transformação de Deus na vida dele. Pedro viu Deus mudando o velho para um novo homem.
Pedro está falando do que o Senhor Jesus fez para com ele. A palavra-chave da nossa lição de hoje é sincero, virtude mediante a qual a pessoa, em palavras e atos, se conduz sem a intenção de enganar. A pessoa pode até estar equivocada, mas no seu coração, a sua intenção é pura. Tem gente que procura usar o adjetivo, né? Sincero, para até encobrir, eu digo, uma má intenção ou uma falta de conhecimento sobre alguma coisa. Por exemplo, pastor, essa é minha opinião e eu sou sincero nessa minha opinião. A pessoa pode estar sinceramente errada, mesmo sem ter a intenção, né, de usar de engano, de mentir, de faltar com a verdade. Como a gente vê, Pedro muitas vezes ele era extremamente sincero, mas equivocado muitas vezes. Pedro era alguém autêntico. O que ele pensava, ele falava. O que ele achava, ele dizia. Não quer dizer que sempre ele estava correto, mas de qualquer forma podemos dizer que esta qualidade era importante, porque sincero é basicamente o oposto do falso, do hipócrita, daquele que tenta parecer ser alguma coisa e não é. Meus irmãos, é melhor a gente ser sincero mesmo com as nossas falhas, que todos nós temos, sim ou não? Quem já virou anjo aí diz amém. Deve ter algum anjo passando em nosso meio aí. É melhor a gente ser sincero, meus irmãos, mesmo com as nossas muitas falhas, ao ponto que constantemente a gente precisa chegar a Deus e relembrar e pedir perdão dos nossos pecados, reconhecer as nossas falhas, do que a gente dizer ao contrário disso e de repente a gente se tornar um crente hipócrita que pensa que já está acima da média. E sabe que esse negócio de acima da média é perigoso, né? E de repente a gente se esquece das nossas falhas, esquece dos nossos pecados e já não tem mais reconhecimento, já não tem mais a percepção de que é preciso voltar-se a Deus, de que é preciso humilhar-se a Deus. Então, mesmo com nossas falhas, sejamos sempre sinceros diante do Senhor. Quando falharmos, vamos ser sinceros. Quando errarmos, vamos ser sinceros. A Bíblia nos fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem tem orgulho de ser humilde aí diz amém. Oh meu Deus, tem alguém, viu? Na verdade, se tiver orgulho de ser humilde, eu sou de ser humilde, né? Mas é só uma brincadeira só. Nós temos que buscar a cada dia, desejar a cada dia, assim como o nosso Mestre Jesus nos dá esse grande exemplo de humildade. Preste atenção, Pedro é um dos principais personagens do Novo Testamento. Ele se destaca até pela sua personalidade, né? Os evangelhos e o livro de Atos biografam-no com admirável riqueza de detalhes, e pelo menos podemos destacá-lo aí com 3 aspectos principais. Primeiro, Pedro era alguém impulsivo, aparentemente alguém que não pensava muito para agir. O primeiro a ir, o primeiro a falar. Observe que isso acontecia constantemente. Pedro não pensava muito e respondia logo, falava logo. Lá no Getsemane, quando Jesus foi ser preso, pega a espada, aparentemente queria acertar, era a cabeça, né, do soldado, mas o soldado desviou, acertou a orelha. Então Pedro não pensava muito antes de agir, era muito impulsivo em suas palavras e seus atos. Em segundo lugar, como já destacamos, Pedro era sincero. O que havia no seu coração ele falava. O que Pedro pensava ele soltava para fora, não conseguia esconder isso por muito tempo. Em terceiro lugar, Pedro era dinâmico. Se em partes ele exagerava um pouquinho em suas atitudes, em sua forma de proceder, muito impulsivo, mas vemos também, de uma forma até importante, que Pedro era dinâmico. Enquanto muitas vezes outros discípulos não tinham atitude, Pedro já tinha atitude. O problema
problema é que às vezes ele exagerava, mas era alguém de atitude. Quando Jesus vem sobre as águas, ele questiona Jesus: se é o Senhor mesmo, deixa-me ir, manda-me ir até o Senhor sobre as águas. Ele pede para Jesus mandá-lo ir até as águas, porque ele sabia que se o Senhor estivesse mandando ele ir, então ele poderia caminhar. E ele caminha sobre a palavra de Jesus, enfim, depois acaba afundando. Mas em partes Pedro pode ser se destacado como um discípulo dinâmico, alguém que ia, fazia, alguém que se colocava para fazer. Então neste ponto podemos dizer também que há um aspecto positivo na vida de Pedro. Tópico número 1: Pedro, o pescador de homens. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, melhor dizendo, a gente vai ver o momento em que Jesus ele vai encontrar-se com Pedro e com os seus discípulos, ou melhor, oh meu Deus, Pedro e seus discípulos, aí não, né? Pedro e seus companheiros ali no barco. Quem era este Simão, que até então não era chamado de Pedro, né? Quem era este Simão, o pescador? Simão era o irmão de André, ambos eram pescadores e companheiros de pesca também de Tiago e João, que eram irmãos, filhos de Zebedeu. Aparentemente havia ali uma microempresa, né? E eles trabalhavam na atividade de pesca. Pedro era de Betsaida, uma aldeia que ficava ao norte do mar da Galileia, conforme João capítulo 1, versículo 44. Porém, ele havia estabelecido sua residência em Cafarnaum, já ao lado noroeste do lago. Conforme o relato de Marcos capítulo 1, versículo 21 e 29, ele residia, ele era casado, tinha sua esposa, vivia também com sua sogra e também com seu irmão André. Agora, voltando ao trabalho de Pedro, este homem pescador, ele foi encontrado por Jesus ali em Lucas capítulo 5, quando ele retornava de uma pescaria. Aparentemente, no capítulo 4, versículo 38 e 39, Jesus já tinha encontrado com Pedro. Inclusive, Jesus tinha entrado na casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro, e curado a sogra de Pedro. Mas Pedro volta às suas atividades, e agora em Lucas capítulo 5, o Senhor Jesus vai reencontrá-lo. E aquela noite, conforme o texto que a gente conhece muito bem, que já rendeu aí vários louvores, a pesca não foi nada boa, a vigília foi mal sucedida. E no versículo 2, vemos que ele voltava já à praia, já lavava suas redes, quando então Jesus pede o seu barco emprestado para ensinar. Havia uma grande multidão que aglomerava-se à volta de Jesus. Jesus então, para ter espaço a ensinar as pessoas, pede justamente o barco de Pedro. E claro que ali havia um propósito especial de Jesus para escolher o barco de Pedro. E ali, depois de Jesus trazer seus ensinamentos a toda aquela multidão, Jesus convida Pedro para ir com o barco ao mar alto. E quando chegam a uma determinada distância, Jesus pede que Pedro lance as redes do outro lado. Talvez para Pedro aquilo era um desafio tão grande, visto que Pedro era pescador, Pedro entendia de pesca e já havia passado a noite tentando pegar alguma coisa e não tinha pego praticamente nada. A pesca foi frustrante aquele dia, mas diante da palavra de Jesus, Pedro creu. Talvez aqui podemos destacar um dos primeiros atos de fé de Pedro, quando ele pôde crer na suficiência da palavra de Jesus. Ele já tinha tentado de todo jeito, já havia passado a madrugada no mar tentando pescar e não teve sucesso, mas ele creu na palavra de Jesus. Quando ele crê na palavra de Jesus e lança a rede do outro lado, diz a palavra de Deus que a pesca foi tão grande que ele não conseguia puxar os peixes, a rede começava a romper-se, precisou pedir ajuda para outros barcos que estavam ali próximos a ele para juntar aquela quantidade de peixe.
a palavra de Jesus é poderosa. Podemos dizer aqui nesta noite, sem dúvida alguma, a palavra do nosso Senhor Jesus é poderosa. Se Ele falar para a gente ir para a esquerda, Ele vai para a esquerda. Se falar para ir para a direita, Ele vai para a direita. Para o lado que Ele mandar, a gente vai. Do jeito que Ele mandar a gente fazer, a gente faz. Precisamos confiar na autoridade da palavra de Jesus. Às vezes a gente quer ficar a vida inteira fazendo do nosso jeito. Naquela oportunidade, Pedro entendeu: Ele tem poder na sua palavra. E algo vai chamar a atenção, meus irmãos, muito mais do que a pesca maravilhosa. A pesca foi linda, foi maravilhosa aquela pesca, mas não é isso que chama mais a atenção. Aquela grande quantidade de peixes, tudo o que aconteceu ali foi lindo demais. Agora, o que aconteceu de mais lindo após esse grande sinal foi a atitude de Pedro quando vê aquele grande milagre acontecendo. Pedro, ele se prostra no seu barco diante do Senhor e diz: Senhor, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Eu penso que o maior milagre que houve naquele momento não foi a grande quantidade de peixes que foi recolhida por Pedro. O maior milagre que aconteceu ali foi um homem se prostrar diante de Jesus Cristo, reconhecendo como o Filho verdadeiro de Deus. Isso chama a nossa atenção, meus irmãos, porque para todo milagre de Deus existe um propósito de salvação. Jesus opera o grande milagre ali, mas não era apenas operar milagre por operar. Jesus operou o milagre para que Pedro pudesse conhecê-lo como Filho de Deus, como Santo Filho de Deus. Quantas pessoas buscam Jesus apenas por causa dos milagres? Quantas pessoas que onde houver milagre, ali Ele está? Quantas pessoas que a sua vida é apenas a busca pelas bênçãos de Deus? E às vezes, meus irmãos, até crentes têm essa atitude. Até pessoas crentes têm essa atitude. Começam a buscar apenas aquilo que talvez, entre aspas, a gente chame de bênção de Deus. Pedro, ao ver aquele grande milagre, meus irmãos, ele não conseguia enxergar outra coisa. O que ele conseguia ver agora era o poder daquele que operou o milagre. Era aquele que operou o milagre na sua vida. Para Pedro não se importava mais aquela grande quantidade de peixes. Sim, ele ficou admirado. Ele largou mão dos peixes. Ele vai começar a seguir a Jesus. Agora ele vai ser discípulo de Jesus. Não sei o que ele fez com os peixes. Agora o que importava para ele era uma coisa só: era seguir a Jesus. Eu encontrei Jesus. Ele é mais importante. Eu quero este Jesus na minha vida. Quem segue Jesus apenas pelos milagres, um dia vai ser frustrado. Não estou falando que Jesus vai parar de operar milagres na nossa vida. Ele vai continuar operando. Constantemente a gente está recebendo grandes milagres de Deus na nossa vida. Constantemente. Todo o tempo que nos vê na mão de Deus operar na nossa vida. Mas há o perigo, meus irmãos, de a gente colocar isso como a condição da nossa vida. É mais ou menos o que aconteceu lá em João capítulo 6. Depois de Jesus multiplicar os pães e os peixes para aquela grande multidão, onde havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus alimentou muita gente. E de repente aquele povo todinho vai atrás de Jesus de novo. Acharam Jesus do outro lado do mar, do outro lado. E Jesus agora vai começar a pregar para eles. E vai dizer um monte de coisas que eles não queriam ouvir, porque o que eles queriam era só os sinais. O que eles queriam era só o pão. E Deus vai pregando, vai pregando, vai pregando, vai pregando, vai pregando. Eu sou o pão da vida.
Eu sou como vivo que desceu dos céus. Os pais de vocês pereceram no deserto, ainda que comeram maná, mas pereceram porque não creram. E eu sei que vocês não estão me seguindo por causa de mim. Vocês estão me seguindo é por causa do pão que vocês comeram. E quando a mensagem, meus irmãos, foi ficando mais dura, e eles viram que naquele dia não ia ter baião de dois, quer dizer, não ia ter cuscuz, não, meu Deus, me confundi. Que naquele dia, meus irmãos, não ia ter tapioca, não, como é que é mesmo? Que naquele dia não ia ter pão e peixe, meus irmãos. Diz a palavra de Deus que um a um começou a virar as costas para Jesus. Um a um começou a ir embora, ao ponto que Jesus fez o quê? O que Jesus fez quando viu que todo mundo começou a ir embora? Gente, pelo amor de Deus, fiquem aqui, gente, fique. Está esvaziando a minha igreja, volte, gente, pelo amor de Deus. Foi isso que aconteceu? Jesus segurou o povo para ir embora da igreja? E tem pregador que muda a mensagem para não perder o público da sua igreja, né? Tem pregador que ameniza a sua pregação quando vê que a pregação não está tão agradável. Ele deixa de ser bíblico para ser secular. Ele deixa de ser um pregador bíblico para ser um pregador coaching. Deixa de ser um pregador que leva as pessoas a Deus para ser um pregador de autoajuda. Jesus poderia naquele momento, meus irmãos, para todo mundo e dizer: gente, como é que eu vou começar a minha igreja? Eu vou embora daqui a pouco. Como é que eu vou começar a minha igreja, gente? Sim, vocês volte aí, ei, você que volta aqui. Você vai ser o líder disso, você vai ser o líder daquilo. Volta aqui, por favor, vem. Jesus olha para os 12 que ficaram. Poderia pelo menos garantir os 12, né? Os 12 obreiros. Jesus poderia garantir os 12. Gente, fica aí que eu garanto um cargo para vocês 12 aí. Jesus olha para eles e diz: e vocês não querem ir também? Vocês não querem ir embora também? Todo mundo já foi, falta só vocês. Observe, meus irmãos, como Jesus não quer que a gente siga ele por motivos errados. Às vezes a gente, no nosso julgamento humano, né, de falar: mas o importante é ter a fé, né, pastor? O importante é estar dentro de uma igreja. Jesus quer que a gente siga ele e siga pelo motivo certo. Jesus quer que a gente busque a ele, mas busque pelo motivo certo. Tinha uma multidão ali em volta de Jesus. Imagine, meus irmãos, alguns pregadores hoje em dia que são levados pela multidão. Alguns pregadores que têm o seu ego alimentado pelas multidões, pelo número de seguidores nas redes sociais, nos seus milhões de inscritos no seu canal. Entre, deixa o joinha, se inscreva e ative o sininho. Ah, meus irmãos, Jesus não era esse pregador, ainda bem que não. Jesus tinha compromisso, era com o reino dos céus, com o reino que ele vem estabelecer. Jesus não quer que ninguém siga ele por motivos errados. E Pedro tinha entendido isso. No dia que ele esteve no barco com Jesus, ele logo entendeu que Jesus era o Filho Santo de Deus, percebeu seus pecados, se humilhou diante do Senhor. E agora, quando todos estão virando as costas, lá em João capítulo 6, versículo 69, João vai dar a grande declaração, meus irmãos, e talvez uma das mais lindas que a gente vai ouvir: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós o temos conhecido, que és o Cristo e o Filho de Deus. Aleluia. Pedro conheceu Jesus lá no barco e nunca mais quis saber de outra coisa. Isto sim eu chamo de um encontro impactante. Esse foi o maior milagre. Esse foi o maior milagre. Não foi os peixes, não. Foi a entrega de Pedro. Porque milagres são temporais. Se Pedro fica com os peixes logo se acabariam. Mas ele preferiu ficar com o autor do milagre na sua vida. Pedro preferiu ficar com o dono do milagre, com o Senhor do milagre. E o Senhor faz um convite para ele: Pedro, até hoje você foi pescador de peixes,
Observe Pedro, eu vou colocar até um parênteses aqui, né? Observe Pedro, que nem pescador de peixe tão bom você não é, né? Mas olha que eu na tua vida, Pedro, olha que eu fiz você pescar tantos peixes, está vendo, Pedro? E a partir de agora, Pedro, eu vou começar a usar você para pescar não mais peixes, mas homens para o meu reino. Aleluia, deixe Deus transformar a sua vida. Em terceiro lugar, agora a gente vê o Senhor mudando o nome do irmão Simão, né? Eu estava chamando ele de Pedro até agora, mas até então o nome dele era Simão. E agora Jesus vai transformar o nome dele, vai mudar o nome dele, que até então era Simão, que é uma abreviatura de Simeão, o mesmo nome dos 12 filhos de Jacó. Esse nome que tem por significado formoso. Agora Jesus muda o nome dele de Simão para Pedro no grego, ou Cefas no aramaico, como nós sabemos. O significado desse nome é um fragmento da pedra, ou uma pedrinha, uma partezinha da pedra. Agora a gente vê que o caráter de Pedro, aquele caráter impulsivo, aquele caráter volúvel, aos poucos vai sendo moldado por Jesus. Tudo que vai acontecendo na vida de Pedro passa altos e baixos. Era Jesus moldando o caráter de Pedro, era Jesus trabalhando na vida de Pedro, até que ele então se transformasse então num homem firme, num homem constante, firme não nele mesmo, porque ele não era pedra, mas firme na pedra que é Jesus Cristo. À medida que a gente vai caminhando com Cristo, eu vejo que essa transformação também vai acontecendo na nossa vida. O Senhor foi trabalhando dia após dia com Pedro, foi ensinando Pedro a cada dia, foi instruindo Pedro a cada dia, para que Pedro fosse percebendo suas falhas, fosse percebendo as suas inconstâncias, fosse percebendo as suas dificuldades, e fosse então dependendo mais de Deus, ao ponto então que chegasse ao lugar que Deus queria que ele chegasse, para poder ser usado por Deus. Meus irmãos, que possamos valorizar as experiências que temos com Deus no dia a dia. Nem tudo é um mar de rosas, nem tudo acontece como a gente quer. Muitas vezes, tal como Pedro, somos deparados com as nossas limitações, mas é neste trabalho, é neste processo que o Senhor está nos preparando para sermos cada dia mais semelhantes a Ele, para cada dia estarmos mais fixados na pedra de esquina, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Tópico número 2, vamos falar agora sobre o caráter de Pedro. Claro que tem muita coisa para a gente falar sobre ele, mas vamos aqui rapidamente em 5 tópicos, de forma crescente, falar do que Pedro foi e aonde ele chegou após a obra completa do Senhor na vida dele. Primeiro ponto a ser destacado, meus irmãos, é que Jesus conhecia os seus discípulos, conforme João capítulo 2, versículo 25. Jesus não chamou ninguém por engano, meus irmãos. Quando Jesus chama 12 para segui-lo, ele sabia muito bem quem era cada um deles. João 2,25 diz assim: e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Deus, o Senhor Jesus, não chamou Pedro por engano, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Quando escolheu Pedro, Jesus sabia que havia ali muita coisa a ser feita na vida de Pedro. Jesus sabia. Quem olha Pedro de forma isolada, se a gente começar a pegar os erros de Pedro, os equívocos de Pedro, alguém vai dizer: como é que pode alguém, o Senhor, chamar Pedro para ser seu discípulo? E meus irmãos, se a gente olhar para nós mesmos, será que Deus fez uma boa escolha em escolher a gente? Será que o Senhor fez uma boa escolha em escolher o Júlio desse jeito que ele é? Todo atrapalhado, todo errado, todo esquisito. Meus irmãos,
Deus sabe quando nos escolheu, Ele nos conhece, Ele sabe da nossa vida, da nossa personalidade. Não foi em vão que Ele nos escolheu, mas por outro lado, Ele sabe que nós somos passíveis de transformação, somos passíveis de mudanças. Ele sabe que apesar de tantas fraquezas que nós temos, de tantas fragilidades em nós, Ele pode vir com o seu Espírito Santo e despertar potencialidades em nós, pela sua presença, pela sua graça. Ele pode nos tornar ferramentas poderosas para o seu reino. Se Ele usou Pedro, Ele pode usar a gente também. Olha Pedro começando a ser usado pelo Senhor, lá no dia de Pentecostes, agora cheio do Espírito Santo, vai pregar a palavra, e quase 3.000 almas aceitaram o Senhor como seu Salvador. Se o Senhor fez isso na vida de Pedro, com tantas falhas, um homem constante, um homem de altos e baixos, um homem que ao mesmo tempo é elogiado por Jesus, por declarar que Ele é o Filho de Deus, quando todos estavam confusos sobre a identidade de Jesus, e de repente, no mesmo instante, é repreendido por Jesus. Quando dizia ao Senhor que não deveria morrer na cruz, Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Não que o Pedro era o Satanás, mas quem não queria que Cristo morresse na cruz, na verdade, era o diabo, só ele interessava isso. Então olha Pedro acertando e errando, meus irmãos, tantas vezes na sua vida, tantas vezes na sua caminhada. Olha Pedro junto com Tiago e João, é convidado por Jesus para ir lá ao monte, e quando de repente pensa que não, está lá os 3 dormindo, e Pedro também, talvez era o que mais estava roncando. Mas Jesus olha, meus irmãos, para nós, mesmo com nossas fragilidades, mas Ele vê em nós que é possível sim, através do poder do seu Espírito Santo. Jesus vem sobre nós e pega aquela madeira que é toda bruta, aquela madeira que é toda imperfeita, e Ele então faz a sua obra, então Ele nos molda, então Ele nos prepara, e nos tornamos então um vaso precioso nas mãos do Senhor. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Pedro negou a Jesus. Sim, Pedro cometeu essa grande atrocidade. Mateus capítulo 26, versículo 69, versículo 75. Jesus foi crucificado. Pedro vai à casa de Caifás a fim de acompanhar o desdobramento da prisão de Jesus, conforme versículo 58 do capítulo 26. E ele senta no pátio, e de repente ele é reconhecido por uma criada. Alguém percebeu: eu conheci homem, esse é discípulo dele. E Pedro vai negar Jesus pela primeira vez, e por 3 vezes isso acontece, ao ponto até que da última vez, diz o texto sagrado, que Pedro começou a praguejar. Não apenas negava assim, não conheço, não sei, ele começou a xingar. Imagine Pedro falando palavrão. Jesus havia avisado Pedro, sim ou não? Jesus tinha avisado Pedro: Satanás me pediu para cilindrar você como cirão trigo, mas eu intercedi por você, para que quando te converteres. Na verdade é que Pedro não era convertido, né? Estava seguindo Jesus, mas não era convertido, ao ponto que quando Jesus está falando para ele: Pedro, tu vai me negar, Pedro está dizendo que tem mais razão do que Jesus. Não, Senhor, todo mundo aqui pode te negar, eu não, Senhor, eu não. Ah, meus irmãos, há um grande perigo quando a gente deixa de ouvir a palavra de Jesus para querer conduzir a nossa vida pela nossa própria opinião. Há um grande perigo quando a gente acha que sabe mais do que Jesus. Há um grande perigo, meus irmãos, quando a gente pensa que pode se autoconduzir e negligenciar a palavra de Deus na nossa vida. Pedro nem era convertido e estava se achando tal. Jesus tinha avisado, Pedro não ouviu. Agora ele está lá negando ao Senhor. Pedro agora está temendo, ele nega
Senhor, mas quando ele se lembra, quando o galo canta, alguém me diz: o galo cantou 2 vezes, conforme o relato do Evangelho de Marcos, mas enfim, se o galo cantou 1 ou 2 vezes, é importante que o galo cantou, e Pedro havia negado ao Senhor. E quando ele se lembra das palavras do Senhor, quando ele se lembra: meu Deus, eu prometi para ele que eu não ia negá-lo, eu prometi para ele que eu iria ser o único, que não iria falhar. Ah, meus irmãos, ninguém aqui é a última bolacha do pacote, não, meu Deus do céu. Pedro pensou que era o melhor, e agora ele está vendo que ele foi aquele que negou ao Senhor. Ah, meus irmãos, a Bíblia nos fala também que a soberba precede a ruína. Quanto maior o orgulho, maior pode ser a nossa queda. Pedro viu que enquanto ele pensava que era o melhor de todos, que seria o mais fiel de todos, ele foi aquele que negou ao seu Senhor. Isto pesou o seu coração, e ele vai chorar amargamente. Que possamos hoje chorar amargamente de todas as vezes que a gente, em nosso ato de orgulho diante de Deus, a gente na verdade acaba negando ao Senhor. Que a gente possa chorar amargamente de tantas vezes que a gente bate no peito e pensa que é mais crente do que os outros, e pensa que é mais santo do que os outros, e pensa que é melhor do que os outros, e quando pensa que não, aos olhos de ninguém, porque ali não tinha nenhum discípulo vendo Jesus, era apenas os outros, aos olhos distantes da igreja, distante do pastor, diante dos irmãos, ninguém está vendo, e a gente está lá negando ao nosso Senhor. Que a gente possa hoje reconhecer: eu não sou tão bom quanto eu penso que sou, eu não sou tão grande quanto eu penso que sou, eu sou falho, sou limitado, preciso tanto da misericórdia de Deus. Errar não é o problema é não se arrepender. Pedro errou e se arrependeu, reconheceu que havia falhado. Toca o número 3 do que houve no caráter de Pedro. Ele foi procurado pelo próprio Senhor Jesus na sua ressurreição. Jesus amava tanto Pedro que lhe deu o privilégio de vê-lo ressurreto, conforme Lucas 24, 34, conforme 1 Coríntios 15, 5. Jesus, ao ressuscitar também, ele deixa o recado àqueles que foram ver o sepulcro para que reunissem os discípulos na Galileia, pois ele iria até lá para falar com seus discípulos. E na terceira das aparições do Cristo ressurreto, nós vemos ele se dirigindo a Pedro com aquelas perguntas: Pedro, tu me amas? E é interessante que Jesus faz essa pergunta 3 vezes, mas na verdade de forma diferente. Porque a primeira vez, quando Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? A primeira e a segunda vez, na verdade, Jesus referia ao amor ágape. Pedro, você me ama incondicionalmente, amor ágape. E Pedro, na verdade, disse: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas não era amor ágape, Senhor, amor filéu. Eu gosto do Senhor. Segunda vez o Senhor pergunta de novo: Pedro, tu me amas ágape? Porque Pedro até então batia no peito e dizia que amava Jesus mais do que todo mundo. E agora Jesus está constatando isso ao próprio Pedro, que ele não amava tanto a Jesus como ele pensava que amava. Pedro, tu me amas ágape? Novamente ele diz: Senhor, eu te amo filéu, eu gosto do Senhor. E pela terceira vez o Senhor pergunta, e agora já em outro tom: Pedro, tu me amas? Agora Jesus pergunta com o mesmo verbo que Pedro estava respondendo: então Pedro, tu me amas filéu, tu gosta de mim? Sim, Senhor, eu gosto do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Agora Pedro está reconhecendo: Senhor, eu não vou falar outra coisa aqui para o Senhor, porque eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Lá atrás eu errei, eu bati no peito, falei que amava mais. Agora, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu não sou lá aquelas coisas. Eu gosto do Senhor.
E então, depois desta declaração de Pedro, o Senhor vai dizer: pois é, Pedro, mas eu te digo, Pedro, que você vai entregar a sua vida por mim. Pedro, eu te digo que você vai glorificar o meu nome na sua morte. Olha o que Cristo faz na vida do homem. Enquanto Pedro era cheio de orgulho para bater no peito e achar-se melhor que os outros, o Senhor permite ele ir até embaixo e negar o seu nome. Agora, quando Pedro realmente abre o seu coração e confessa ao Senhor que o seu amor é falho para com o Senhor Jesus, o Senhor diz: olha, Pedro, não por você, mas por mim, eu te capacito a ser fiel até o fim. Eu te capacito, Pedro, a ser fiel e entregar a minha vida por amor de mim. É o amor de Cristo que nos capacita a ser fiel. É o amor de Cristo que nos sustenta até o grande último dia. Não é de nós mesmos, não é de nós mesmos, é pelo Senhor Jesus. Quando Pedro reconheceu que o amor dele não era tão perfeito assim, então o Senhor Jesus disse: agora sim, Pedro, agora você vai até o final, Pedro. Agora sim, Pedro, você vai entregar a sua vida por amor de mim. E agora Pedro está no dia de Pentecostes. Jesus já foi assunto aos céus, e Pedro agora, aquele homem que passou por todos esses altos e baixos, até que entendesse que ele precisava se submeter completamente ao Senhor que havia o salvado, em seu primeiro sermão, cerca de 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus, o Senhor vai usá-lo de uma forma tão maravilhosa, como já falamos. Agora que ele já tem o Espírito Santo na sua vida, agora que ele é um homem cheio do Espírito Santo, agora ele tem coragem de confessar o seu Cristo, não apenas a uma, a duas ou a três pessoas, mas agora diante ali de várias autoridades que estavam naquela ocasião. Pedro, ele abre a sua boca e vai declarar com todas as letras que aquele Cristo, aquele homem que foi crucificado, ele é de fato o Filho de Deus, mas que não está mais morto como os homens o mataram, mas agora está vivo. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, ele tem ousadia para testemunhar a sua fé. Você é crente cheio do Espírito Santo? Então tem que ter ousadia para testemunhar a sua fé. Tem muito crente 007, ninguém sabe que ele é crente. Tem muito crente, meus irmãos, secreto. Já viu falar dessa qualidade de crente? Se ele não abrir a boca e falar: sou crente, ninguém descobre. Valha, meu Deus, tu era crente mesmo, cidadão? Não sabia não. A paz do Senhor também sou, né? De repente o outro também é da mesma qualidade, né? Meus irmãos, eu acho que você já passou por isso. É tão gostoso quando a gente chega em algum ambiente, em algum lugar, e olha, você é cristão, né? Você é servo de Deus. Eu sei que, eu acho que todos nós já tivemos essa experiência. Meus irmãos, o cristão, ele testemunha Cristo em tudo. Antes da gente abrir a nossa boca, a gente já está testemunhando de Jesus. A nossa atitude, nosso comportamento, nossa forma de tratar as pessoas. Tem gente que diz que é crente, mas é um cavalo com todo mundo. Misericórdia, meu Deus do céu. Como é que pode ser crente uma criatura dessa? É crente, mas fica dando coice em todo mundo. Não, é que hoje eu acordei de mau humor. Quer dizer que então, cadê que a gente tem que saber o dia que está de mau humor, é para comer? Então avisa a gente quando estiver de mau humor, para não correr o risco, né, da gente acabar. Ah, meus irmãos, o crente confessa a Jesus onde ele estiver. A nossa vida, a nossa atitude, nossa forma de falar com as pessoas, no trabalho, na escola. Tem gente que no trabalho ele abre um parênteses, né, para a vida cristã dele, né? Lá no trabalho ele engana, ele mente. Se precisar aumentar, ele aumenta. Se precisar diminuir, ele diminui.
Na escola também, né? Tem gente que na escola também esquece que é crente também, vai pela onda, né? De todo mundo lá, pela maioria. Meus irmãos, que nós possamos ser divulgadores da fé que há em nós, onde nós andarmos. Nós somos a luz deste mundo, nós somos o sal dessa terra. Pedro agora ele testemunha, agora ele abre a boca e fala, sem nenhum medo, sem nenhum temor. Agora ele diz para todo mundo, não está se preocupando com o que vai acontecer, não está preocupado com a repercussão. Gente, vocês mataram Cristo, mas Ele está vivo. Como disse Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, ele é o poder para a salvação do homem. Vamos mostrar o Evangelho, vamos mostrar a nossa vida agora. Pastor, mas tem que ser hipócrita agora para ficar mostrando boas obras? Não! Mas meus irmãos, a árvore boa vai dar bom fruto, não é? É o que a gente leu, meus irmãos, na nossa leitura bíblica em classe, na 1 de Pedro, capítulo 1, capítulo 2. A árvore boa vai dar os seus bons. Aí o crente está dando limão e quer dizer que ele é laranja. Não é. Meus irmãos, isso é inevitável, não tem como esconder. A Bíblia fala que da mesma fonte não sai água doce e água salgada. Não sai, meus irmãos. Se a gente já foi regenerado, se Cristo já completou essa obra na nossa vida, se já temos o Espírito Santo de Deus, nós não vamos nos envergonhar do Evangelho, seja em nossas palavras para anunciar, para pregar publicamente, ou até mesmo em nosso testemunho. Nós nos alegraremos em demonstrar por onde passarmos, deixar a marca de Cristo, deixar um bom perfume de Cristo. Eles vão ver em nós esta luz, esta presença. Cristo habita em nós. Temos agora a presença do Senhor. Não sou mais como antes, não vivo mais como outrora. Cristo agora fez a obra na minha vida. Nova criatura somos, novo homem, nova mulher, não sou mais o mesmo. E Paulo fala tanto sobre isso, escrevendo lá a Coríntios: quem mentia não mente mais, mas agora fala a verdade. Quem roubava não roube mais, mas agora trabalhe. Quem ficava o dia inteiro no WhatsApp não fique mais, vai orar. Não tem esse versículo não. A gente poderia colocar um rodapé, né, pastor Denis? Pode não colocar um rodapé? Mudou agora, mudou a nossa vida agora com Cristo. Agora a gente tem um novo comportamento, uma nova atitude. Não é obras de hipocrisia, não. É que isso já está em nós, meus irmãos, já está em nós. É o Espírito, aquilo que Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. É o fruto do Espírito, é algo que Ele está em nós, está produzindo, está fazendo. Se a gente não está vendo essas coisas na nossa vida, o amor, a paz, a longanimidade, a fé, a temperança, assim vai, a gente não está conseguindo transmitir isso ao mundo, é porque há alguma falha, alguma coisa está errada. Precisamos estar certos, precisamos estar convictos que de fato nós já nascemos para Cristo, já morremos para o mundo, não vivemos mais produzindo obras da carne, obras do pecado. Agora declaramos em tudo que somos filhos de Deus. Vamos confessar Cristo com a nossa vida. Não somos mais iguais. Há uma diferença agora. Há uma diferença em nosso mundo. É diferente. É diferente, meus irmãos. Não vou nem entrar em detalhes aqui, mas você sabe que é diferente. Não é uma questão de querer ser hipócrita, querer mostrar que é melhor, que é mais crente, que é mais santo. Mas tem diferença, meus irmãos. É notável, é notório. É diferente. Um cristão realmente salvo, transformado por Cristo, ele está bem longe daquilo que o mundo propõe. Está bem longe dos estilos, dos comportamentos do homem, do mundo.
agora ele tem o seu prazer no Senhor, sua vida, seus pensamentos, tudo que ele faz, como ele se comporta, como ele se porta, ele está pregando Jesus, está pregando o Evangelho. Até as suas roupas estão pregando, tudo que ele faz, tudo o seu jeito de agir, de proceder é em santidade, e ele demonstra Cristo, as pessoas em Cristo. Observe Pedro, agora, uma vez regenerado, transformado, cheio do Espírito Santo, agora ele é alguém que está passando perseguições por causa do Evangelho. Olha a diferença agora deste Pedro, após o Pentecostes, após se converter, após ter o Espírito Santo. A Bíblia nos mostra lá em Atos 3, que depois da cura daquele homem coxo, que estava lá na porta do templo, aquele homem é curado, entra no templo glorificando a Deus. Pedro e João estão pregando ali, anunciando que aquela cura foi por Jesus Cristo ressurreto, e a Bíblia nos fala que eles vão ser presos por causa da pregação. Olha, meus irmãos, a diferença. Aquele homem que tinha medo, aquele homem que tinha vergonha, aquele homem que era inconstante, agora ele está pregando e vai ser preso. Isso não aconteceu só uma vez não, ao ponto que em Atos capítulo 5 versículo 42, ele e João, eles se alegram por terem sido dignos de serem presos pelo nome do Senhor. Olha agora o homem que tinha negado ao Senhor, agora ele juntamente com João, ele se alegra por poder sofrer pelo nome de Jesus. Meus irmãos, não há motivos de nós reclamar quando somos provados por amor de Cristo, quando passamos tribulações por amor de Cristo, é motivo de alegria. Para Pedro e João aquilo se tornou maravilhoso. Meu Deus, eu posso agora sofrer por ele sofreu por mim. Se eu estou sofrendo agora pelo Evangelho, é um sinal que eu estou vivendo o verdadeiro Evangelho. Aquilo alegrava os seus corações. A Bíblia vai nos dizer mais, meus irmãos, tende por grande alegria, grande gozo as vossas tribulações. Ah, meus irmãos, podemos nos alegrar e nos contentar sempre que Deus, pela sua graça, nos permite ser provados. É motivo de alegria ser provado por Deus, é motivo de alegria, de regozijo. Ele disciplina, ele açoita quem ele ama. Ser provado, passar tribulação é privilégio. Tem crente que não passa a luta. Não passa não. Está desviado. Passa a luta com o mundo, né? Agora o verdadeiro cristão, ele passa perseguições, passa tribulações, passa dias difíceis, dias de dores, e é motivo de alegria, é motivo de regozijo, não de murmuração, não de tristeza. É um sinal que de fato vivemos o verdadeiro Evangelho de Cristo. E finalizando, a conduta do Pedro agora transformado, do Pedro regenerado, do Pedro cheio de Espírito Santo após o dia de Pentecostes, que ele passa a ser alguém que zela pela integridade. Uma igreja que estava ali recém-formada, a igreja de Jerusalém, era uma igreja abençoada, uma igreja triunfante, cheia de bênçãos, cheia de salvação. E aconteceu que lá no final do capítulo 4 de Atos, os cristãos começaram a vender tudo que tinha e trazer para a igreja, lançava aos pés dos apóstolos, para que então a igreja, a comunidade dos salvos, pudesse se manter, sobreviver, manter os outros cristãos que tinham dificuldades, pudessem subsistir. E parece que apareceu dois crentes ali que queriam só entrar na moda, mas que na verdade não queriam servir a Deus de verdade. Ananias e Safira, sua mulher, vão aparecer lá no capítulo 5 de Atos, versículo 1 ao 10. Diz a palavra de Deus que quando todo mundo estava vendendo tudo e entregando aos apóstolos, eles quiseram fazer igual, mas apenas um gesto de hipocrisia. O problema não era o dinheiro, era a mentira. O problema não era o valor, mas era a hipocrisia.
Eles lançam os pés e Pedro diz: não, vocês estão de mentira, porque Satanás encheu o coração de vocês. Vocês pensam que podem enganar a Deus? Pensam que podem mentir ao Espírito Santo? O problema de Ananias e Zafira, meus irmãos, Zafira, não é na questão do dinheiro, não. Eles não estavam morrendo por causa do dinheiro em si, não. Senão alguém vai pegar essa pregação que vai dizer: irmão, quem não dá o dízimo vai morrer, né? Não, não é isso não, não estou falando isso não é isso que está escrito não. Meus irmãos, o problema aqui foi a mentira, a hipocrisia. Eles viram todo mundo vendendo os bens, eles vendiam tudo, lá no final do capítulo 4 de Atos, você pode ler na sua casa. Eles vendiam tudo e lançavam os pés dos apóstolos. E Ananias da filha falou: vamos fazer a mesma coisa? Vamos mostrar para os outros crentes que a gente também é bem crente igual eles, vamos lá. Mas, meus irmãos, ninguém engana o Espírito Santo de Deus. Por isso que eu disse lá atrás, lembra que nós falamos da sinceridade de Pedro, que é a palavra-chave da nossa aula de hoje? É melhor, mesmo com nossas falhas, a gente ser sincero. Pedro negou a Jesus, ele foi logo chorar amargamente, percebeu que errou. Quando ele foi confrontado com Jesus para perguntar sobre o seu amor, Pedro não quis mais falar outra coisa: Senhor, é isso mesmo, o Senhor sabe de tudo, eu não estou amando tanto o Senhor como eu pensava que eu amava. Meus irmãos, que possamos ser sinceros diante do Senhor, que possamos reconhecer que a gente é falho, que a gente erra, que a gente venha hoje vencer, meus irmãos, todo esse sentimento de prepotência que muita gente guarda em nós, de a gente querer minimizar os nossos pecados e maximizar o pecado dos outros. Não é o que a gente faz? A gente minimiza o nosso pecado como se não fosse nada, e o pecado do outro a gente aumenta, assim, coloca a lente bem grande, assim, para parecer que o outro é mais pecador do que nós. Meus irmãos, o problema de Ananias e Zafira foi que eles pensaram que podiam enganar o Senhor. Hipocrisia. Meus irmãos, infelizmente o castigo deles foi imediato, foi na mesma hora. Primeiro morreu Ananias, depois veio a mulher tentando manter a mentira do marido, né? E foi lá e morreu também na presença do Senhor. Não estou falando de uma morte física nos dias de hoje, se bem que pode acontecer também, mas, meus irmãos, quantas pessoas estão morrendo espiritualmente por viverem uma vida dupla diante de Deus, por viverem uma vida hipócrita diante do Senhor, por não querer reconhecer suas limitações, por não querer reconhecer suas falhas. Tenta passar uma impressão para os outros, tenta passar uma impressão para a igreja, para a liderança da igreja. Jesus está vendo os nossos corações, Jesus sabe o que há dentro de nós, que hoje possamos nos prostrar diante do Senhor e reconhecer que precisamos desta grande misericórdia. Não adianta querer aparecer, querer dizer que é. Nós precisamos humilhar diante do Senhor. Se a nossa fé ainda não é aquela fé, então vamos humilhar mais e pedir ao Senhor ter misericórdia. Como aquele pai que diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Reconheceu que a gente, meus irmãos, não venha querer medir a nossa vida pelos outros, mas medir a nossa vida por aquilo que a gente sabe que nós precisamos, para nós mesmos buscar a misericórdia do Senhor. Que a gente possa olhar para nós aqui hoje, identificar nossas falhas, nossas fraquezas, lembrando que Deus pegou alguém como Pedro, alguém frágil como Pedro, alguém constante como Pedro, mas se deixou ser moldado pelo Senhor. Alguém que errava como Pedro, deixou ser moldado pelo Senhor e se tornou uma grande ferramenta na mão do Senhor. O problema não está necessariamente nas nossas limitações, mas sim ao ponto que a gente se entrega por completo na confiança ao Senhor e deixa Ele fazer a sua obra, nos moldar, nos transformar à medida de que a Ele agrada. Para a gente terminar,
Conclusão, vamos terminar bem no final, diga glória a Deus. A exemplo de Pedro, todos precisamos ter nosso caráter aperfeiçoado. Ninguém aqui está lá aquelas coisas, nem eu, talvez eu sou o que mais estou precisando, eu acho. Todos nós precisamos constantemente ser aperfeiçoados pelo Senhor. Jesus continua trabalhando na vida daqueles que se entregam a Ele de todo o coração. Estamos prontos para isso? Estamos dispostos para isso? A se entregar verdadeiramente, se entregar de todo o coração ao Senhor, porque eu tenho certeza, meus irmãos, que a partir daí Ele vai vir sobre nós e vai nos capacitar para toda boa obra. À medida que nós, como Pedro, nos entregar a Ele, reconhecer que somos falhos, reconhecer limitações e nos entregarmos em totalidade a Ele, nos entregar em plenitude para Ele, então a gente vai perceber que de pessoas tão fracas que somos, de pessoas tão frágeis que somos, Deus vai nos usar para propósitos gloriosos. Pedro, aquele homem inconstante, aquele homem frágil, foi usado como um grande líder da igreja do Senhor, foi um grande ganhador de almas, fez a obra, foi responsável, foi produtivo no reino de Deus. Que assim nesta noite permitamos o Senhor completar também esta obra na nossa vida. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Fique em pé toda a igreja em nome de Jesus Cristo. Todos nós somos Pedros. Não fale mais mal do Pedro a partir de hoje, porque eu e você somos Pedro. Eu e você somos falhos. Eu e você somos inconstantes. Eu e você muitas vezes decepcionamos ao nosso mestre.